agora com a Heloísa Machado, que é advogada, professora e membro da Comissão Arnes de Direitos Humanos, a professora Heloísa Machado, que vai falar com a gente sobre a decisão, a sentença do Tribunal dos Povos Permanentes, que será lida e anunciada na próxima quinta-feira, dia 1º, aqui na Universidade de São Paulo. Boa noite, professora Heloísa Machado, tudo bem? Prazer falar com a senhora, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Professora Heloísa Machado, há uma expectativa muito grande em torno da leitura desta sentença aí que julgou Bolsonaro lá em maio por crimes contra a humanidade e mortes na pandemia de Covid-19. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente um panorama de como está sendo aguardado e quem vai participar efetivamente da leitura da sentença, professora. Olha, a denúncia da Comissão Arnes, da Coalizão Negra por Direitos, da Internacional de Serviços Públicos e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter intencionalmente propagado a pandemia e gerado milhares de mortes evitáveis no país. Por isso, nós pedimos na denúncia uma condenação por crime contra a humanidade, por se tratar de um ataque contra toda a população brasileira. A nossa expectativa é de que, de fato, ocorra uma condenação, o que terá um peso histórico muito grande, porque será a única ação, o único julgamento que conseguiu colocar Jair Bolsonaro no banco dos réus e que vai conseguir fazê-lo responsável pelos seus atos, por essa tragédia que foi por ele criada durante a pandemia de Covid-19 e por ele agravada, né? Uma coisa que já era ruim foi potencialmente agravada pelos atos do presidente Jair Bolsonaro. A nossa expectativa é muito grande, a sentença será lida no dia 1º de setembro, de manhã, na Faculdade de Direito da USP, lá no Largo São Francisco. Participarão, além de todas as entidades denunciantes, também juízes e militantes de direitos humanos que acompanharão a leitura da sentença. A leitura da sentença ficará a cargo de pelo menos 3 juízes, provavelmente Raul Zaffaroni, Luiz de Ferraioli e também o secretário-geral do Tribunal Permanente dos Povos, do Gianni Tognoni. A gente está falando de uma sessão histórica que analisa os atos do presidente Jair Bolsonaro baixo a sua também postura autoritária, né? E todos os danos que foram causados à população brasileira. Eu já estou muito ansiosa para a leitura dessa sentença e muito esperançosa de que seja possível ter uma condenação, mesmo que seja uma condenação simbólica, por tudo isso que aconteceu no país. Boa noite, Heloísa. Aqui quem está falando é a Larissa. Muito prazer em falar contigo. Um prazer, Larissa. Bom, a sentença, além de responsabilizar ou não Bolsonaro pelas mortes de mais de 600 mil vidas perdidas por conta da Covid-19, é também contra o incentivo do presidente ao extermínio dos povos indígenas. Heloísa, esse ano, infelizmente, tivemos muitas barbáries cometidas contra os povos indígenas e só para citar duas, a gente tem o marco temporal em discussão no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal e a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Como que você avalia a importância desse veredito para marcar a direção do próximo governo em relação às medidas efetivas de proteção aos povos indígenas? Ou seja, esse julgamento ele pode ser considerado um divisor de águas nas políticas de defesa dos povos originários? Olha, Larissa, as mesmas organizações, né, então a Comissão Arnes e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que denunciam Bolsonaro pela pandemia, né, e particularmente sobre os impactos da pandemia em relação aos povos indígenas, são entidades que também denunciam o presidente Jair Bolsonaro aí no próprio Tribunal Penal Internacional, que não é uma instância simbólica, né, que é uma instância jurisdicional penal efetiva, né, que pode, inclusive, impor penas a presidente Jair Bolsonaro caso ele seja condenado. Então, o reforço desse argumento por parte do Tribunal Permanente dos Povos, esse olhar especial para que, de fato, os povos indígenas, reconhecer que os povos indígenas têm sido alvo de ataque sistemático por parte do presidente da República, que foram alvos preferenciais na pandemia
e que estão sofrendo, né, uma série de retrocessos nas suas políticas de proteção, é um passo muito importante para a gente seguir em direção depois a uma condenação criminal efetiva de Jair Bolsonaro nas instâncias penais internacionais. A minha compreensão é de que esse será um grande momento, uma reunião de todos esses povos, as populações que foram discriminadas, sistematicamente discriminadas pelo governo de Jair Bolsonaro, de escutar uma sentença reconhecendo que isso é inadmissível numa democracia constitucional como a nossa. Então, sim, eu espero que este julgamento simbólico seja capaz de desfazer os retrocessos promovidos por Jair Bolsonaro e servir de guia para, oxalá, um novo governo. Professora Heloísa Machado, a expectativa em torno da leitura da sentença que será lida na próxima quinta-feira, aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na região região central de São Paulo, é muito grande. Agora, professora, já existe aí especulações de que de uma possível condenação que o Tribunal Permanente dos Povos vai declarar a sentença efetivamente da condenação de Jair Bolsonaro. Inclusive, fontes ligadas aí ao Parlamento Europeu, que vem da Europa, sobre tudo isso. A senhora é integrante da Comissão Arnes de Direitos Humanos, que junto com outras entidades de direitos humanos aqui no Brasil, fez a denúncia contra Jair Bolsonaro. Professora, como que estar convivendo um momento tão delicado como esse e essa expectativa em torno dessa sentença? Porque a gente entende, sabe o que vem acontecendo desde o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, e aí organizações internacionais já denunciaram, aqui no Brasil mesmo, organizações de direitos humanos já denunciaram, mas parece que isso não vai para frente. A partir dessa sentença, em caso se confirmado, é um outro patamar daqui para frente quanto às outras denúncias, professora? Bom, eu vi algumas matérias hoje especulando que de fato haverá uma condenação. Nós não tivemos acesso a nada dessa sentença. A nossa esperança é de que seja feita justiça e de que seja promovida essa condenação, de que seja reconhecida a violação dos direitos dos brasileiros. E isso sim é capaz de movimentar as instâncias formais da justiça, porque um dos argumentos que são usados nessa acusação, e caso a sentença assim reconheça, é de que, de fato, as instâncias nacionais de apuração, a Procuradoria-Geral da República, o Judiciário Nacional, ninguém foi capaz de dar uma resposta às vítimas da pandemia de Covid-19. Nenhum inquérito seguiu muito além da fase inicial no Supremo Tribunal Federal, as investigações solicitadas pela CPI da Covid não avançaram. Então, essa será uma sentença que demonstrará de que, sim, é possível e juridicamente viável promover essa investigação e essa responsabilização. A expectativa é muito grande. Eu já aproveito esse espaço para convidar a todas e todos que queiram acompanhar a leitura da sentença. Se dará a partir das 10 horas da manhã na Faculdade de Direito no Largo São Francisco. A entrada é franca, é aberta, e eu tenho muita expectativa e muita confiança nessa condenação. A responsabilização é um passo central para reafirmar a verdade do que aconteceu na pandemia, corroborar todas as provas que já foram produzidas, esses relatórios maravilhosos que foram produzidos durante a pandemia, e também para preservar e honrar a memória das vítimas e de tanta gente querida que partiu em razão de ações irresponsáveis do presidente Jair Bolsonaro. E é interessante lembrar, né, professora, que o documento será lido dia 1º de setembro e 6 dias depois está marcado atos favoráveis ao presidente Bolsonaro. Professora Heloísa, a senhora acredita que o resultado da sentença pode mudar o comportamento de Bolsonaro e o teor dos atos marcados para o dia 7 de setembro? Bom, nós não tivemos controle do calendário do Tribunal Permanente dos Povos. Esse é um caso que tem se desdobrado desde o final do ano passado, com o envio da denúncia, depois com sessões que ouviram várias testemunhas, especialistas, técnicos, atingidos pelas políticas irresponsáveis também do presidente Jair Bolsonaro. Então, nós não controlamos o calendário. Mas a verdade é que essa será uma sessão de julgamento muito próxima, né, de atos que se anunciam aí como atos antidemocráticos. Ter uma instituição
do prestígio do Tribunal Permanente dos Povos, que já colocou Jair Bolsonaro do banco dos réus, né? Lendo uma sentença e averiguando e analisando seus atos, é de muita importância, né? E merece ter um impacto grande, né? Se não não é mais possível evitar a tragédia que aconteceu, mas talvez outras novas tragédias possam ser evitadas se essa eventual sentença de condenação, que a gente espera que assim seja, seja proferida e respeitada por todos. E aos ouvintes da Rádio Brasil Atual, que o YouTube da TVT, youtube.com/redetvt, vai transmitir a leitura da sentença direto no canal do YouTube da TVT a partir das 10 horas da quinta-feira que vem, dia 1º de setembro. Tá? E, portanto, eu faço o convite para os ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual que não puderem ir fisicamente à leitura da sentença do Tribunal Permanente dos Povos, pode acompanhar aqui a leitura da sentença também no canal do YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Professora Heloísa Machado, obrigado por falar com os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Espero falar com a senhora em uma próxima oportunidade e vamos acompanhar aí ativamente a leitura dessa sentença com muita expectativa. Obrigado, viu? Abraço. Agradeço demais, um abraço. Falamos aqui com a professora Heloísa Machado, no Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.